Sejam muito bem-vindos. Está aberta mais uma sessão das novas crónicas da Idade Mídia, segunda temporada. Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego. Está aí a notícia. Ricardo Costa é o novo administrador da empresa, com a tutela dos conteúdos. Luís Marques, estava esperado? Esperava-se esta... Sim, de alguma maneira esperava, porque desde a minha saída do Grupo Empresa, que tinha exatamente esta responsabilidade que o Ricardo agora vai ter, os conteúdos reportavam ao administrador executivo, que é o Francisco Pedro Balsemão, que para além de tutelar esta área, tutelava também outras, e isso era uma carga muito pesada para ele, seguramente. E a ascensão do Ricardo Costa é a coisa mais natural que há, até porque ele já foi diretor de conteúdos da SIC, exatamente na altura em que eu regressei para a SIC em 2008. Ele depois foi para a direção do Expresso, portanto é alguém com experiência, conhecimento da empresa, já passou por todas as áreas e é dos quadros que o grupo tem, dos mais qualificados para este lugar, e é merecido, diga-se de passagem. O Bernardo Ferrão, que o vai substituir como diretor de informação, é também um jornalista que eu conheço bem, até porque fui eu que o contratei para a SIC. Era ele um jovem estagiário no Porto e coloquei-o primeiro em Vila Real e depois mais tarde para Lisboa. É também, portanto, um homem da casa, portanto, um jornalista feito na SIC, trabalhou sempre na SIC, com colaborações no Expresso, e penso que também ser uma boa escolha. Tem uma mudança natural, uma mudança que projeta um novo ciclo na vida do Grupo Empresa. É anunciado no comunicado em que estas nomeações são referidas o início, portanto, de uma reestruturação do grupo, que bem precisa, diga-se passagem. Esperemos que corra tudo bem. Eles ambos merecem ter a melhor sorte do mundo. Do desenho que eu vi até agora, que foi publicado até agora, há uma excelente notícia, que eu acho que é uma excelente notícia, que é uma direção que vai tentar fazer a ligação entre a área dos conteúdos e a área comercial, o que me parece um ganho de eficiência, ou pode ter um ganho de eficiência considerável. Sim, e é sempre uma fronteira difícil de gerir, não é? É preciso ter... mas eu penso que pessoas como o Ricardo Costa têm experiência suficiente para, enfim, saberem gerir duas áreas que são muitas vezes conflituosas e conflituais e que levantam muitas vezes muitos Mas esta área vai ter um diretor próprio. Sim, eu sei. É uma pessoa também com muita experiência. Na sequência do que o Luís Marques disse, eu também concordo, enfim, são dois nomes absolutamente, enfim, óbvios para ocupar aqueles cargos, nomeadamente Ricardo Costa, que foi um colega com quem trabalhei ao longo de vários anos e de quem tenho, aliás, as maiores referências. Eu costumo dizer que para mim foi dos jornalistas que conheci daquela faixa etária mais talentoso e mais inteligente, e é de facto um excelente jornalista. Portanto, penso que o Grupo Empresa só tem a ganhar com isso. Mas a notícia que não é tão boa é que soube também, sujeito a confirmação, mas penso que a fonte é boa, que também vai haver um plano de rescisões, que vão abrir um plano de rescisões, nomeadamente eventualmente para os salários mais altos, portanto, tentar negociar com as pessoas para equilibrar as contas da empresa, que nós sabemos que não estão em grande forma, não é? Eduardo Oliveira Silva. Oxalá corra bem, são belíssimos profissionais. A SIC é uma empresa que necessariamente precisa de se adaptar. O único voto que faço é para que o Ricardo Costa também não desapareça do ecrã, da pantalha, porque ele é realmente uma pessoa muito esclarecida e um grande comunicador. Boa sorte para todos eles, bem merecem, e a SIC é uma referência. Só aqui uma nota em relação àquilo que disse o Luís. Bom, provavelmente poderá haver rescisões contratuais, isso com certeza, mas o processo, tanto quanto sei, portanto, não, e sei alguma coisa, vai começar a montante disso, ou seja, está em curso um plano de reestruturação e de redução de custos que pode não passar só por diminuição de pessoas. Sim, há outro tipo de custos que a empresa provavelmente vai ter que reduzir.
E esse processo é normal, portanto, já foi no meu tempo e será sempre assim. As empresas têm sempre gorduras, ou vão acumulando necessidades de ajustamentos, que assim que vai fazê-lo e o Grupo Empresa irá fazê-lo. Julgo até, inclusive, está a ser feito um trabalho, portanto, com várias pessoas que estão a trabalhar nesse plano. Pode não passar ou pode não passar necessariamente por redução de pessoas. Bom, a RTP não vai perder publicidade. O Parlamento inviabiliza a retirada de publicidade da RTP, sob proposta do Bloco de Esquerda. Há uma coligação negativa no Parlamento, como diz o ministro Pedro Duarte, para inviabilizar ações do governo ou a ação governativa? Eu penso que esta decisão já era esperada, sabia-se logo quando foi anunciado a intenção do governo, que os vários partidos pronunciaram-se, pelo menos alguns partidos pronunciaram-se logo e disseram, bem, quando isto chegar aqui ao Parlamento é que vai ser, e obviamente foi, não é? O governo poderá tentar... Nem chegou, Luís. Pois, nem chegou, exatamente. Pois, na realidade... Portanto, digamos, chumbaram uma intenção. Chumbaram uma intenção. Que é a primeira vez. Que é uma coisa interessante. Que é uma coisa interessante. Olha, o senhor está a pensar... Está a pensar, mas nós vamos para evitar problemas, evitar dúvidas. Fica já a resolver o problema. Já resolvido. Vamos ver se o governo, que disse que mantinha a ideia e que mantinha a sua ideia de reestruturar a RTP, de a tornar mais forte, enfim, aquele discurso do mais ministro, mais ágil, etc. Tudo isso penso que são boas intenções. Oxalá o governo conseguisse, portanto, em consonância com as forças vivas da RTP, tornar a RTP de facto mais forte, mais ágil, produzisse mais serviço público, etc. E de uma forma mais atrativa, portanto, que cativasse mais espectadores, que tivesse essa ambição. E eu penso que tudo isto é ótimo, porque de facto nós precisamos de um serviço público de informação e também de programação forte, que tenha que seja distintivo em relação, obviamente, aos canais comerciais, que têm outras formas de gerir as suas contas. Vamos ver o que é que o governo vai fazer, ou se isto não passa mais uma vez, porque já aconteceu no passado, de um balão enorme que depois se fura e não sai nada. Vamos ver o que é que pode acontecer. Eduardo Oliveira Silva. Vamos ver, mas há um ponto que nós não podemos desprezar. A questão da publicidade da RTP não era só por causa da publicidade da RTP, era por causa do mercado e de uma redistribuição e de um assentimento. Portanto, há aqui um problema que o plano do governo sai logo furado numa parte essencial à cabeça. E isso coloca também a questão de saber se este plano, na forma como ele foi comunicado, etc., se realmente não teve algumas inabilidades e se calhar devia-se ter começado por outro lado, sei lá, pelo contrato de concessão da RTP, dá a ideia que as coisas estão a derrapar ao nível do plano, não é? Quer dizer, e portanto o ministro não me parece sair muito bem da Ministro dos Assuntos Parlamentares. O processo foi ao contrário, Luís Marques. Devia ter começado por um plano estratégico, como tu aqui próprio disseste, que sim, há 20 anos que a RTP não tem um plano estratégico, não é? Bom, o Governo tentou apresentar um plano estratégico. Na realidade, esse plano teve 69 dias de vida, não é? Porque foi apresentado no dia 8 de outubro e morreu na segunda-feira, ou na terça-feira. Morreu. Porquê? Porque a única iniciativa que efetivamente teve alguma relevância pública, injustamente, diga-se passagem, foi esta história da publicidade. Anulando-se esta medida, tudo o resto não existe. Fica sem efeito. Fica sem efeito. Portanto, ou seja, é uma medida, uma reestruturação e um plano de reestruturação do setor que, infelizmente, vai ficar pelo caminho porque mais ninguém vai ligar nenhuma a isto. Bom, e isso é pena. Porquê é que isto aconteceu? Aconteceu porque... por vários motivos. Um deles foi o facto de a proposta de diminuição da publicidade na RTP ter sido maximalista. Depois, ter aparecido desligada de um pensamento estratégico sobre a RTP. E isso condicionou toda a discussão. Nós devíamos estar a discutir várias coisas. Primeiro, o que é o Serviço Público de Televisão e se o Serviço Público de Televisão corresponde
no seu output, naquilo que oferece aos portugueses, corresponde aos 190 milhões de euros que lá foram metidos. É que ninguém fala... E às necessidades atuais das É que ninguém fala disto. O que nós falamos é querem cortar 20 milhões de euros na publicidade da RTP, nas receitas da RTP, mas ninguém fala que a RTP tem 195 milhões de euros de receitas dos impostos portugueses. Onde é que esse dinheiro é gasto? É bem gasto, é mal gasto? Ninguém sabe. Neste momento ninguém sabe. Não há um único português que saiba qual é efetivamente a forma como os 195 milhões de euros de receitas da RTP são efetivamente gastos. Depois, o que é a RTP hoje? Qual é o serviço que presta? É bom, é mau? Também não sabemos. Os portugueses não sabem nada disto. Admito que possa haver o Conselho Geral Independente, talvez alguém possa saber, não sei, se é que sabem. Os portugueses não sabem. A relevância da RTP é alguma do ponto de vista da oferta? Zero. Cada vez é mais irrelevante. Os canais são cada vez menos vistos. Isso é importante, não é importante? Há alguma relevância para a afirmação do serviço público, as audiências, ou não? Ou é totalmente irrelevante, como algumas pessoas dizem? Nada disto. Ou seja, esta discussão, que era uma discussão essencial a percebermos que tipo de medidas é que são precisas para o setor audiovisual, portanto, acabaram por não ser discutidas. A publicidade, no meu entender, sempre estive nessas discussões há 20 anos, sempre achei que a RTP não devia misturar fontes de financiamento como mistura, ter fontes de financiamento públicas e ter fontes de financiamento privadas. Esse processo de redução das fontes de financiamento privadas, ou seja, via publicidade, iniciou-se há 20 anos e, no meu entender, devia ter continuado. Não devia ter continuado da medida, tanto como foi proposto, ou seja, de redução imediata no prazo de 3 anos. Acho que devia ser mais gradual e mais pensado. Tirando isto, a conclusão que podemos tirar é que a forma como isto foi gerido, e se não houver aqui nenhum golpe de asa do Ministro e do Governo, este plano morreu. Se há muito para pensar nesse, eu concordo. Não me parece que haja golpe de asa possível. Por exemplo, ainda pode ser, sabe, há circunstâncias. Há coisas que estão a ocorrer, não é? Está feita uma auditoria, Certo, está a ser feita uma auditoria Sim, à RTP, ao plano, ao contrato de concessão que está a ser negociado. Enfim, ainda há muita margem para discutir este assunto. Uma coisa é agora, mas certa. o essencial, que é do ponto de vista mediático, aquilo que era relevante nesta discussão foi muito, para Sim, este plano chão, e para o Governo uma derrota significativa. Há uma coisa que é certa, é que não vale a pena virem com o papão da privatização porque ele não existe, não é? Sim, isso foi uma narrativa que se instalou imediatamente mas realmente, parte como diz do o Luís combate Marques, político. e bem, é preciso repensar, é preciso ver efetivamente o que a RTP presta e faz. Com uma ressalva também, é que a RTP não é só televisão, é também a rádio, não é? E lá dentro também não tem publicidade. Não tem publicidade, funciona e as pessoas gostam. E tem programas excelentes. Eu ainda agora tenho estado a ouvir um da Flor Pedroso, é um magnífico programa, não, sem dúvida nenhuma, tem boa oferta. Mas não deixa de ser, só agora para terminar, não deixa de ser uma nota curiosa, talvez irónica, que os partidos em Portugal, de esquerda e de direita, que não se entendem sobre nada, entenderam sobre isto. Sobre isto, que é extraordinário. Sim, não é? A medida do Bloco de Esquerda foi votada pelo PCP, pelo Chega, pelo Bloco de Esquerda e pela Iniciativa Liberal, para além dos outros. Sim. Há aqui uma unanimidade muito interessante. E se tivessem lembrado de pôr publicidade na rádio, também se calhar estavam todos de acordo. Todos, se calhar. Bom, Montenegro decidiu fazer uma comunicação ao país ontem, uma comunicação que se transformou rapidamente, ninguém percebeu, numa conferência, ou pelo menos onde eram admitidas perguntas de jornalistas, que levou a Ministra da Administração Interna e a Ministra da Justiça e os chefes das polícias, sendo que nenhum deles falou. Portanto, e também se era uma comunicação do Primeiro-Ministro, era uma comunicação do Primeiro-Ministro, ponto final. Quem é que pensa estas coisas? Mas isto faz algum sentido? Mas parece que é o Cunha Vaz, não é? Não é o Cunha Vaz. Deve ser o Cunha Vaz. Do governo? Eu acho que deve para o ser. governo? É possível. É possível. Deve ser. Vi no jornal que tinha sido uma ideia do Cunha Vaz, não sei se é, não. Se não for, atribuímos. No fundo, o país mais seguro do mundo necessita que o Primeiro-Ministro desse país venha publicamente dizer que o país é seguro?
Luís, posso? Eu tenho aqui, Eduardo Oliveira Silva. Eu tenho uma... Quer dizer, aquilo foi, do ponto de vista mediático, correu mal. Correu mal porque estavam ali... Correu mal. Eduardo, correu mal. Correu mal, mas já parece a Ministra da Saúde, que morrem umas pessoas com INEM e correu mal. Mas eu, primeiro, não gostei de ver ali as duas ministras e os responsáveis da polícia como uns adornos e tal. Uma comunicação do Primeiro-Ministro é uma comunicação formal, começa e acaba. Ponto final. Nem aí não vejo sequer que haja grande motivo para perguntas e tal. Por outro lado, aconteceu àquela hora em que estava a jogar o Benfica. Mas isso também, é o menos. Isso não é o menos. Isto em termos mediáticos deve ter... obviamente que não vi. Claro. Agora, vi depois. Depois há outra coisa que também me fez alguma confusão, embora eu perceba, é que a questão da segurança é evidentemente um tema que está em cima da mesa, que o Chega trouxe para cima da mesa de forma recorrente e também ele quer responder a algumas coisas. E atenção com uma coisa, nem toda a gente vive no centro de Lisboa e nos sítios, enfim, onde não acontece nada. Há muita gente que vive na periferia e noutros sítios que pode ter realmente interesse em saber que o Governo está a tomar algumas medidas. Mas relativamente a isso eu queria ir a uma coisa que aconteceu, eu sei que agora estou-me a esticar um bocadinho, mas foi o que aconteceu hoje, quinta-feira. É que a certa altura apareceu o secretário-geral do PSD, Hugo Soares, depois do antigo Ministro da Administração Interna, e então, a páginas tantas, já ninguém sabe quantos automóveis é que se vão comprar. Uns dizem que são 700, outros são 600, o PS diz que já tinha encomendado 700 carros, agora vêm mais 600, não são 1.300 de certeza, e perguntado o secretário-geral do PSD e líder parlamentar hoje, disse que essa é uma pergunta a que eu não sei responder. Portanto, aquilo foi tudo uma embrulhada, ninguém sabe qual é o plano. Mas é normal, não é? É normal que o secretário-geral do PSD não tem que saber. Não tem que a Ministra da Administração Interna é que tem que saber. Está bem, mas Luís, foi ele que fez a declaração hoje de manhã, prestou-se a ir defender o Primeiro-Ministro e depois não sabem quantos automóveis é que estamos a falar. Eu acho uma coisa completamente... Mas é extraordinário para o Primeiro-Ministro fazer uma comunicação ao país para fazer uma lista de mercearia das coisas que estão a acontecer. Aquilo não pode ser assim, quer dizer, então veio o anterior Ministro a dizer, nós tínhamos encomendado 700 carros e agora vem estes a dizer que são 600. Mas afinal não se sabe se são menos 100 ou se estes somam aos outros. Ninguém percebeu. Pronto, é só isso. O que se percebeu é que são 20 milhões de euros. Ele falou de 20 não, milhões de euros. Não, porque o outro dizia que já lá estavam não sei quantos milhões, 32, ok. Portanto, não se percebe nada. Não, foi no livro da mercearia, na última página. É isso que ninguém percebeu. Coisa malucos, pá. Pois, quer dizer, basicamente, para ser muito breve, temos aqui um ato falhado, não é? Nitidamente. Um ato falhado. Portanto, completamente. Esperava-se, não sei bem, com alguma expectativa, o que é que vai dizer o Primeiro-Ministro. Uma declaração de um Primeiro-Ministro é sempre uma declaração às 8 da noite. Ele depois acabou por dizer, penso eu, li num jornal, que nem sequer foi ele que escolheu a hora. Não sei como. Mas tem que haver, não é? E que portanto, era para ser uma declaração, mas depois acabou por ser uma espécie de conferência de imprensa, mas com direito a 3 perguntas. Enfim... Foi tudo uma grande confusão. O Governo tem que atender mesmo com alguma urgência ao problema da sua comunicação, porque o atual Primeiro-Ministro, até do ponto de vista da comunicação, não estava a ir mal, isto é, não estava a falar muito, não falava a propósito de qualquer coisa, por isso houve alguma expectativa em relação a esta comunicação. De repente, assim, o que é que o Primeiro-Ministro tem para nos dizer? Porque não é uma pessoa que todos os dias anda a dizer isto e aquilo. Já tinha tido uma pequena falha, entre aspas, pequena, quando foi da apresentação exatamente do plano da comunicação social. Justamente. Aí já tinha tido qualquer coisa que ali não batia certo. E se ele quer comunicar com os portugueses desta maneira, não é o caminho certo. E isto foi um erro, não sei se saiu da cabeça dele ou saiu de onde é que saiu, mas alguma coisa está mal quando se está a discutir a forma e não o conteúdo, que é o que toda a gente deixa de falar, não é? Justamente. Toda a gente está a interpretar o acontecimento e não o que foi dito no acontecimento. Até porque o que foi dito também não foi grande coisa. Sendo que o que foi dito no acontecimento também não é grande coisa, porque no fundo, basicamente, aquilo que o Primeiro-Ministro nos veio dizer
é que das 170 operações, mais dos 4.000 efetivos que estiveram no terreno, resultaram o desmantelamento de 2 redes de tráfico de pessoas. Que é uma coisa que acontece quase todos os dias e já aconteceram N vezes. Portanto, acho que é pouco, não é? Se para dar uma conferência de imprensa para esta comunicação, e os 20 milhões também não é grande coisa, não é? Tanto, não, 20 milhões não é nada. Para mim é. Ou seja, também não, para mim também, mas para as polícias não é isso. Não é evidente. Uma coisa que é anunciada como uma comunicação, passa à conferência de imprensa e depois resulta nisto, é para todos os efeitos um ato falhado. Agora, há aqui, eventualmente, depois do tipo de interpretações que se pode fazer, que é o PSD e o Governo querem ocupar o espaço, portanto, da comunicação securitária para evitar o crescimento do Chega. E aí, esse tipo de interpretação faz sentido. Porque não se faz com uma comunicação ao país, não é? Se nós verificarmos a última sondagem, a sondagem que saiu esta semana no Diário Notícias, feita pela Aximage e confirmada depois pela Rádio Renascença, onde nós estamos, na realidade, o André Ventura, portanto o Chega, não baixou apesar de ter tido um mau resultado nas últimas eleições, recuperou em relação ao outubro e subiu em relação a coisa. Enquanto que o PSD e o PS mantêm praticamente iguais, ou seja, empatados, o AD não descola, mas o PSD também não, estão ali iguais. A verdade é que o Chega subiu mais uma décima relativamente às últimas 7, já está com 18,2 em relação às últimas. E isso, obviamente, tem que os preocupar. Sem dúvida, e sobe desde outubro, sobe para aí 3 pontos, ou coisa assim no género, entre o teste de outubro. Nós temos que, de facto, que caminhar, porque temos aqui uma série de temas excelentes para discutir, mas eu não queria deixar aqui uma nota sobre os 75 anos do Record. Eu lembro-me de comprar o Record e era dos poucos que o fazia, porque na altura havia uma bíblia que era a bola, não é? E, portanto, 75 anos é uma vida, e é uma grande vida para este jornal que sobreviveu, mesmo havendo um jornal hegemónico como era a bola. E já agora, do ponto de vista internacional, a notícia de que o Elon Musk, que está, enfim, mostrou alguma disponibilidade, pelo menos algum interesse, para comprar um canal de televisão, que é a MSNBC, um canal, portanto, de informação financeira, um importantíssimo canal, do grupo da Comcast, acho eu, sim, da Comcast, que tem NBC, Telemundo, etc., do grupo enorme que quer vender este canal, e acho que ele lançou a pergunta tradicional, que é: quanto é que isso custa? Portanto, está basicamente... Perguntou como foi do Twitter, quanto é que custa? Até porque pode instalar os estúdios principais na Casa Branca, né? Também sempre fica mais baratinho. Pode acontecer. Fica logo ali à mão. Bom, sobre o Record, não. Sobre o Record, sim. Temos que dar os parabéns ao Record, naturalmente, que é o jornal que é preciso referir, que era o jornal do Sporting, associado ao Sporting. Pois, por isso é que eu comprava. A bola sempre esteve ligada ao Benfica, não é? Tinha aquela ligação, e eu sou um comprador da bola, mas o Sporting era o Record. Até porque teve como diretor durante muitos anos o grande Artur Agostinho. Grande sportinguista, grande homem da rádio, grande jornalista, grande tudo. E eu, obviamente, comprei e ainda compro hoje o Record, não só por causa disso, mas que é um bom jornal e parabéns ao Record. É pena só ser os jornais desportivos serem jornais futebolísticos e não desportivos. Não, mas tem muita coisa também. Tem muita coisa. Pouco. Tu não compras, portanto não sabes. Não compro, eu não compro. Eu jornais não, volta e meia. O Eduardo compra a bola. Não compro. Eu quando quero saber alguma coisa de desporto vou à L'Equipe. Vou diretamente aos sites das federações. O Eduardo parece um membro da antiga autoridade para a comunicação social, que quando eu fui lá e ele começou a criticar a televisão, eu perguntei-lhe, mas de que televisão é que o senhor está a falar? Mas eu vi a RTP. Não, eu vejo televisão. Eu nunca vejo televisão. O Eduardo parece igual. Vocês, no fundo, estão a tratar de marreta, não é? Uma marreta que está lá em cima. Este orçamento que é aprovado na especialidade amanhã, não é? Amanhã, sexta-feira, estamos a gravar quinta. É um orçamento do Governo ou é um orçamento do Parlamento? Porque ouvimos falar ao longo destas discussões na especialidade de orgia orçamental, por exemplo,
de mais de 2.000 propostas de alteração, validadas centenas de propostas, ainda é o orçamento do Governo? Já não é o orçamento do Governo. Já não é o orçamento do Governo. O Governo é uma mistura do projeto inicial do Governo com os contributos que vão resultar desta discussão, e o que vai sair disto ainda não sabemos bem, nós saberemos amanhã. Não sabemos ainda quanto é que vai custar, até porque há medidas que estão a ser negociadas precisamente hoje, por exemplo, a questão dos idosos, se é aumento de 1,5 ou 1,2, isso tem custos de 300 milhões, portanto, ou seja, a quantificação de todas as alterações ainda não sabemos, mas isto prova que, do ponto de vista da gestão orçamental e da gestão do país, o país está paralisado. Portanto, ou seja, um governo que não manda, uma oposição que quer mandar, mas também não consegue mandar totalmente, é um país mais ou menos paralisado. Vai-se arrastar até umas eleições quaisquer, seja as quais forem. Luís Marinho. Não tenho muito mais a acrescentar aqui ao que diz o nosso especialista desta área. De facto, este orçamento é uma espécie, é um pot-pourri, não é? Portanto, tem um bocadinho de tudo. O governo tem um bocado de tudo, pode ser bom ou pode ser mau, depende se houver um aumento enorme de... Mas o problema é se o podes executar, não é? Pois, em princípio sim. Não, quer dizer, essa parte sim. Ainda não há nenhum alarme. Ainda temos margem para isso. Mesma questão do aumento das pensões já foi explicado que não é nenhum drama orçamental. Portanto, enfim, acaba por ser, de certa forma, normal, tendo em conta que o governo é um governo minoritário, não tem maioria na Assembleia, portanto tem que se sujeitar, de certa forma, a estes equilíbrios. Apesar de tudo, penso que se conseguiu algum equilíbrio. Portanto, estou a falar entre PSD e PS, conseguiu-se ali algum equilíbrio, não houve nenhum drama, penso eu, não houve nenhum drama político à volta disto. Portanto, e o resto é, portanto, algumas declarações da esquerda, etc. Mas a verdade, isso é verdade, Luís, mas também a verdade é esta. Para evitar uma crise política, se é que ela haveria, o governo abdicou de uma parte do seu programa. Claro, ou seja, um governo consegue aplicar o seu programa, podemos dizer que isto são as regras da democracia, e eu concordo com isso, mas a verdade é que é muito limitativo para o exercício do poder. Numa altura em que, se nós verificarmos o que está a passar em França e na Alemanha, e isto devia pesar agora na forma como estamos a discutir o nosso orçamento, é altamente preocupante. Ontem, quarta-feira, o jornal Le Monde titulava que a situação da França, se o orçamento não for aprovado, e pode não ser aprovado, pode entrar em default, pode ser uma situação à grega, aliás, uma situação à grega. E acho que ninguém está a pensar nisso. Eduardo rapidamente, só para dizer duas coisas. Primeiro, andámos 6 meses a pensar que, a falar se o orçamento passava ou não passava, vai passar. Quer dizer, ninguém tem dúvida, o que é bom. Há ali despesas que vão ser obrigatórias, que têm a ver com este tipo de despesas, pensões, etc. E depois há aquelas que vão estar lá escritas e que depois o governo não vai fazer, por simplesmente. Portanto, não vai ser por aí, lá o fontanário para não sei de onde, não é feito, e as coisas, porque o governo tem essa margem. Há muita coisa que pode não executar, não é? E há muitos incentivos que ficam pelo caminho. São coisas pequenas. A questão das pensões é o mais pesado. Sim, são 300 milhões. 300 milhões. Mas como só o 20 governo, milhões para automóveis, mas como o governo, mas isso são trocos. Agora são trocos. Não, são trocos, para o déficit são trocos. Mas como o governo abdicou, portanto, dos 19% do IRC, compensa, não é por aí. Bom, nós tínhamos aqui várias pistas para seguir, mas tínhamos feito aqui uma promessa a semana passada, que era voltarmos ao tema do engenheiro Sócrates. 10 anos depois de ser preso na Portela, deu uma entrevista à CNN, uma entrevista extraordinária, sob todos os pontos de vista. Ele explica aos jornalistas quais são as perguntas que eles devem fazer. Houve uma altura que não se percebeu bem quem é que estava a ser entrevistado. Exatamente. Se eram os jornalistas que estavam a ser entrevistados pelo engenheiro Sócrates ou se era comentários em que mundo é que você vive? Em que mundo é que você vive? Vocês não sabem nada disto. Eu espanto também como é que ainda há jornalistas que se prestam a entrevistar o engenheiro Sócrates para serem insultados.
completamente alucinado a forma como o homem se apresentou, a agressividade dele, e depois, ainda esta semana ou tal e qual, volta aqui a falar do Sócrates sobre um negócio de 32 milhões de euros de vendas de património da Casa Pia. Parece que foi ele que na altura autorizou um negócio em que há ali uma margem de lucros. Portanto, este homem é um mistério, é de uma agressividade enorme. Eu só tenho pena porque para aquilo acabar tudo ao estalo, a agressividade, a pressão que ele pôs, faltou aos jornalistas uma pergunta, que é, afinal, de que é que ele vive hoje? Já fizeram essa pergunta. Já fizeram várias vezes. Já foi não, e ele acha a pergunta insultuosa. Quem fez uma vez foi o Vítor Gonçalves. Ele fez. E ele disse que era uma ele insultou. Não, e disse que era uma pergunta a correr da Agora manhã. mandar fazer a pergunta. Exatamente. Não, por isso é que eu estou a dizer. Foi o que faltou para ver o ponto a que ele chegaria de agressividade foi fazer essa Acho pergunta. que os dois jovens jornalistas estiveram muito bem, aguentaram-se o mais com que podiam, grande não é? elegância, com grande educação, sim. nunca se desorientaram. Apanhava outro tipo pela frente Com outras pessoas podia ser mais complicado. Não é? Mas eu, para mim, acho que devia haver um pacto da comunicação social e dos diretores de jornalismo. Nunca mais entrevistar o Sócrates. Entrevistar alguém que passa o tempo a insultar os jornalistas, não é? E que não responde às perguntas. Só insulta. Não, ele vai. Só insulta toda a gente, insulta a justiça. Não, ele transforma uma mesa de entrevista numa tribuna, não é? Sim. E pronto. E falo com habilidade. Com toda a habilidade. Chapou. Completamente. Agora, Luís Marques, a Procuradoria-Geral da República criou um grupo de trabalho essa é a novidade, para o processo da Operação Marquês. Já é da semana passada, aliás, mas contra a qual ele reagiu imediatamente, a dizer que não percebia porque é que tomava essa iniciativa. Parece uma iniciativa ajuizada e só podemos dizer, portanto, que é tardia, porque pretende, segundo o comunicado da PGR, acelerar todo o processo, portanto, todo o processo que está em curso ainda, muito travado pelos recursos interpostos pela defesa. Mais um agora, mais um o primo também ganhou um, aliás, interpôs ganhou um recurso ao Supremo. Exatamente, porque tinha ficado na relação, portanto, que ele questionou a constituição do júri que, portanto, reviu a sentença do Ivo Rosa, e eles questionaram numa primeira apreciação a relação, recusou, e agora, numa segunda, portanto, do irmão, do primo, o Supremo Tribunal aceitou. Portanto, vai atrasar mais. Isso também é justiça, também é um imbróglio, um labirinto, portanto, de recursos e de leis, e uns interpretam de uma maneira e outros interpretam de outra. Alguém, portanto, devia também olhar para isto com olhos de ver, porque isto é podem pedir à inteligência artificial. Por exemplo. Parece que agora também, enfim, foi desmentido, não é? Mas houve um rumor de que já haveria sentenças com apoio da inteligência artificial. Eu não quero acreditar nisso. Vamos então ter que esperar sentados pelo julgamento de... Bom, mas apesar de tudo, ele teve agora aqui, portanto, duas derrotas significativas. Né? Foi a decisão de não aceitar mais recursos. Isso foi uma decisão importantíssima, uma decisão da relação. E esta agora do próprio... Não, impugnou, mas em princípio já não é mesmo que seja... O que acontece é o seguinte, todas as impugnações que ele agora apresentar são julgadas à parte. Não neste processo. Okay. Isso é que faz com que o processo ande. E depois esta decisão do PGR de criar um grupo só para isto pode pelo menos acelerar e criar aqui alguma expectativa de que em nossa vida ele ainda possa ser julgado. Pronto, uma grande expectativa, meus amigos. Pois há os recursos, cuidado. Nós estamos sentados, não é? Mas podemos se calhar deitar à espera. Mas uma grande expectativa, uma grande, enorme expectativa, está a criar a apresentação de putativos candidatos à presidência da República, não é? Parece que o copo entre os Melo, a coisa teve algum resultado, porque o almirante, afinal, parece que já não quer mesmo ser reconduzido. E, portanto, é um candidato. Depois, já do lado esquerdo, temos já o Seguro, antigo Tosé, e outros o que mais se verá. Temos aqui uma situação... nós estamos há um ano e tanto das eleições presidenciais, que são em janeiro de 2026, salvo erro. Sim. E temos pelo meio ainda autárquicas, não é? Portanto, já estamos a falar das presidenciais, é preciso que se defina já isto desta maneira tão clara?
Isso eu acho Não natural. parece mal, não parece mal. Nos Estados Unidos, até para aí 2 anos antes. Eu acho que é natural, quer dizer, E que os médias não façam outra coisa senão... Até alguns candidatos, como é o caso do Almirante, vai precisar de tempo para criar a sua equipa, não parece, um ano não parece mais. O Almirante vai ter que deixar a Marinha, arranjar dinheiro, tornar-se conhecido politicamente e depois também, digamos, ele tem uma grande vantagem à partida, é que, digamos, ao nível do comum do cidadão, ele não precisa das revistas de televisão para ser conhecido, não é? Não vai ter que ir cozinhar para os programas de televisão, se calhar, não é? Porque ele é conhecido. Não sabemos. Também vai ter que ir. Bom, está bem, ok. Mas ele já tem um prestígio grande, não é? Falta saber, digamos... Sabes que há uma grande tradição na Marinha de cozinhar. Exatamente. Não, é verdade. É verdade. E posso dizer E o bons seguinte, cozinheiros. almoça-se lá muito bem. Eu comi grandes pratos Mas isso é na Sagres, feitos por porque marinheiros. abordam-se marido, não sei se há grelhados, não é? Agora, Tem um bom exaustor. Agora, há uma coisa que eu fico muito curioso de ver, é como é que ele vai arranjar meios para a campanha. Porque eu lembro-me da campanha do próprio Freitas do Amaral, que foi uma campanha apoiadíssima, não é? E o homem teve que andar a fazer parceiros, porque o professor Cavaco não lhe pagou no fim foi o um déficit. para pagar a dívida, é verdade. Exatamente. E, portanto, não vai ser fácil ele montar essa operação, embora ele parte. E falta, evidentemente, o candidato de centro-direita. Temos que ver quem é. E estamos a esquecer aqui de um candidato. Marcos Mendes é que eu li nome no mais outro falado. dia, foi ontem ou anteontem. Pedro Santana Lopes. Que também já apareceu, que é o Centeno. São a Centeno, porque li que acho que foi um jornalista inglês que o entrevistou recentemente sim, e que disse, sim. fiquei com a certeza que este senhor se vai candidatar. Quer dizer, vale o que vale, Sim. mas, enfim, também convém ir olhando para o percurso. Quanto ao António O José PS Seguro, vai ter que ter um candidato, vai ter que decidir, claro. e aí Mas eu penso que o aparentemente, António José eu acho que o Seguro António tem Seguro vantagem. vai ter vantagem, evidente. claramente. E do lado direito, o Marcos Mendes será certamente o candidato mais natural para o PSD. Está bem posicionado, Mas mas não sei se se há unanimidade na direção do PS, tenho dúvidas sobre isso. Também não. A candidata, digamos, de referência já disse que não quer, mas seria a Leonor Beleza, digamos. essa já retirou. Sim. Já disse que não, Está bem, não mas está para aí virada. Há outros nomes, mas não vai ser O Presidente da fácil. Assembleia da República, por exemplo. Sim. Ana Salopes diz uma coisa no público desta segunda-feira com a qual estou completamente de acordo, que é, Seguro tem uma vantagem, não é maluco. Sim. Acho extraordinário. Eu ia terminar assim. Mas quer dizer, mas também não vamos dizer que o Almirante seja maluco, não é? Mas não sei, olha que não sei, comparado com o Seguro é que não é mesmo maluco, esse não é mesmo maluco. Pois não, mas coitado, falta tanta coisinha para... O Luís Marinho tem essa coisa, apesar do... Sim, eu também partilho um bocado com o Luís Marinho. Isso apesar de serem beirões, não sabes que é? Eu lembro-me sempre de umas rábulas que fizeram na altura ao Seguro, quando ele era, acho que, líder do PS, que era o copinho de leite, que iam-lhe dar ele, coitadinho, sempre com aquele ar sofridinho, muito sofrido, sempre com aquele arzinho. Eu acho que ao Seguro falta qualquer coisa dinâmica, falta-lhe força. Parece que está a pedir desculpa, não é? Parece que está a pedir desculpa por existir. E eu acho que isso é um bocadinho... É pouquinho para quem quer ser Presidente da República. Agora, essa frase... O que não quer dizer... Essa palavra do pouquinho. Tem que se lhe diga. É pouquinho. Está aqui, está influenciado. O que não quer dizer que o homem não se candidata e não ganha, não faço ideia. Mas, quer dizer, para mim é a opinião que eu tenho. Apenas um minuto para uma palavra sobre as sequelas da sessão solene do 25 de novembro. Para não deixarmos de tocar neste assunto, e se quiserem e estiverem de acordo, voltaremos a isso na próxima semana, mas um minuto agora. Substituir cravos vermelhos por rosas brancas resolve o problema da sessão? Eu achei a cerimónia, enfim, razoável. Disseram com praticamente... dois bons discursos. Sim, do Marcelo e do Aguiar Branco. Marcelo foi uma lição de história. Não? Uma lição de história. Teve o seu momento. Realmente eu preferia uma sessão nos 50 anos e não nos 49. Não, a questão é, valia a pena arranjar esta polémica politicamente? Não, é que já foi aprovado que a partir de agora se comemora todos os anos. Sim, foi aprovado. Ou seja,
isso. Mas e a esquerda já agora- disse que Todos os anos não se vai. voltar, Se for governo, acaba com isso. acaba com isso logo. Está bem, ok. Pois. Quando forem governo, que acabem. Quando- Até lá, exato. vão ter que levar com isto. Exatamente, Ora, bolas, exatamente. qual é o problema? Enquanto Houve ali Não custa nada também, não Costuma-se é? dizer que enquanto o pau vai e vem, No folgam dia as a costas, seguir não houve é? um Portanto, episódio custa um bocado, com uma, tá bem, mas, com uma então, deputada do igual- LIVRE igual- que foi um bocado triste porque acabou por arranjar maneira de tentar dizer que o Jaime Neves era um criminoso de guerra, não é? O que Mas realmente deve ter mas caído mal a atenção muita que o- gente. mas atenção e, que o- e isso... a citação que o André Ventura faz é uma citação terrível. E Porque abusiva. o Jaime até. Neves disse mesmo isso. Está bem, mas Sim. e não o transforma num criminoso Ninguém de guerra. está a dizer que transforma ou não quase que a transforma. senhora Agora, do- ele aproveitar do essa LIVRE citação, Retirar é uma do citação contexto, não é? infeliz. Sim. É uma citação infeliz. Para dizer isso, para se virar para a esquerda, é uma coisa completamente Foi uma aventura. Mas o que eu- oratória, é uma coisa choca- André o que me Ventura. choca- o que me choca no meio disto tudo, eu acho muito bem que se comemorou o 25 de novembro, já falámos dessas 10 razões, mas o que mais me choca no meio disto tudo é o esforço de branqueamento que foi feito durante este processo, da participação da extrema-esquerda, Exatamente. do Partido Comunista e daquelas militares, tanto escardalhos que havia nas Forças Armadas. Acho extraordinário. Foi dito que isto não foi bem um golpe, foi uma intentona, foi uma coisa corporativa entre os militares. Tudo mentira. foi Na verdade, está documentado. Aliás, o Pacheco Pereira diz que só há uma coisa que envolve o PC, foi uma entrevista que o Álvaro Cunhal deu à Oriana Falates. Esquece. Casita Seabra escreveu um livro sobre isso. Exatamente. Está publicado o livro. Ela A conta Zita tudo. Seabra esteve na televisão a dizer que dizer, estava já à disse espera da hora. Estava lá. Já disse na televisão preto no branco o que é que se tinha passado. Exatamente, Portanto, não disse sei na o que é que... televisão. Não, e achei fantástico foi ainda dizerem que os grandes derrotados, que o grande derrotado deste do 25 de novembro Era foi a a direita. extrema-direita. Era A extrema-direita. Foi a Sim, extrema-direita. não sei se vocês ouviram também, ontem, portanto, quarta-feira, no final da eleição da van der Leyen, da confirmação da comissão da van der Leyen, deputada do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, dizer que era um governo de extrema-direita. Pois é. Pois Quem? É, pois é. A Catarina Martins. Catarina Martins, que agora é o governo da van der funcionária, Leyen, que era um governo de extrema-direita. Perdeu o emprego, despediu pessoas, Que era um mas governo de empregou-se extrema-direita. numa Muito Vale a bem. pena, Agora, vale a pena para a semana é. voltarmos a isso, para vermos a composição portanto, da equipa da Da Van der Leyen. É equipa. muito Van der engraçado. Leyen, ok. Os grandes enigmas e outras histórias já a seguir. Os grandes enigmas e outras histórias, quem quer começar? Eu posso começar. Luís Marinho. Uma coisa que para mim é um enigma e uma coisa que me irrita, que é, eu sou do Sporting. Não percebo o que é que se passa é boa pessoa, Paulo. com Sim. alguns filiados, com alguns indivíduos das claques, Exato. que devidamente avisados todas as semanas com a pois, história vamos ficar dos- das tochas. Vamos ter um problema. tochas, continuam, aconteceu mais uma vez, Já tínhamos o aviso. continuam a levar tochas para o estádio. Já foi, a direção do Sporting já disse que aquilo já lhes custou mais de 200 mil euros em multas. Nem pode ser interditado o estádio. Uma parte do estádio pode ser interditada e é capaz de vir a ser, porque foi repetido já tinha sido um aviso feito pela UEFA e voltaram a repetir. Portanto, isto é um ato absolutamente irracional. também Eu sei não- que há uma parte do futebol que tem um lado irracional, mas tão irracional assim Olha, parece-me um bocado mas eu difícil. também não não é? percebo como é que não há controle lá entrando. Pois, eu também não. Eu não consigo perceber. porque as Mas coisas o já problema lá é que aquelas estão. ou são metidas lá dentro, ou as tochas, como sabes, são coisas muito pequeninas, não é? Mesmo assim, eles sabem que aquilo é na zona das claques. Então, portanto, fiscalizem como deve ser. Pois, mas é difícil. Bom, se calhar avanço eu, porque depois Sim, sim, assim sim, vocês sim. ficam mais à vontade. vontade. Pronto, já não chegava a doença da língua azul que tem atingido e dizimado vários exemplares, agora surgem notícias com alguma regularidade sobre roubos de ovelhas. Em Lousada, a GNR deteve um homem, próximo da meia-idade, por roubar ovelhas para comercialização. A polícia ainda foi a tempo de salvar 12 ovinos. Em Figueira de Castelo Rodrigo, outro homem, com o dobro da idade do Larápio de Lousada, o que ilustra bem a transversalidade do fenómeno do furto de ovelhas no país, foi a correr à polícia queixar-se do roubo de 51 ovelhas do seu próprio rebanho. O Núcleo de Investigação de Crimes e Contraordenações Ambientais da GNR da Guarda fez o que lhe compete, investigou e descobriu que o queixoso era o próprio ladrão.
pretendia receber indemnizações com o desaparecimento, certamente causado pela doença da língua azul, do desgraçado grupo das 51. Com um ato, com eleições à porta, que nós temos em 2025, autárquicas, e 2026, logo a abrir o ano, presidenciais, não seria mais útil começar a roubar carneiros? Bom, vou eu a seguir. A Roménia é um país longínquo, portanto não está no nosso horizonte mediático, mas a verdade é, aliás, a última vez que se falou da Roménia foi porque ela ultrapassou Portugal no PIB per capita, depois veio-se a verificar que não era verdade. Mas está em eleições, ninguém fala, por acaso agora tem-se falado, mas durante algum tempo não se falou no assunto. E houve eleições neste fim de semana. E vai haver agora, portanto, eleições presidenciais. Sendo que quem ganhou as eleições nesta primeira volta foi um indivíduo que tinha inicialmente apenas 5% de intenções de voto e acabou com 23% de intenções de voto. O homem não fez campanha eleitoral, resumiu apenas a sua estratégia comunicacional ao TikTok. E apareceu no TikTok montado num cavalo branco, a jogar artes marciais, e estes vídeos, ele a cavalo branco e ele a jogar artes marciais como o Putin, tornaram-se virais e o homem ganha as eleições. É um homem de extrema-direita, adepto do Putin, contra a NATO, sendo que a NATO é um país essencial, tanto a Roménia é um país essencial, onde tão grande parte do equipamento militar das Forças Armadas estão na Roménia. E a possibilidade deste indivíduo ganhar as eleições no próximo domingo, já domingo as eleições, é aterrador para a Europa, mas também mostra uma coisa, que hoje em dia pode-se fazer uma campanha eleitoral. Ele disse que gastou 0 na campanha eleitoral, que hoje em dia se pode fazer uma campanha eleitoral através destes meios e ter sucesso, e isso, mesmo para uma campanha que vai entrar em Portugal, pode-nos trazer também aqui algumas surpresas. Uma sugestão para o Gouveia Mel? Ou não, e não só. Ou outros. Não sabemos ainda. Eu achei curioso, enfim, não era inesperado, o André Ventura mimetizar o Trump sobre o discurso dos imigrantes e citando a hipótese de eles comerem cães e gatos, mas ele juntou lagartos. Eu não percebi se é lagartos réptil, se é o lagarto do bife, enfim, tal, ou se serão outro tipo de lagartos. Que lagartos é que serão esses? Sportinguistas. Não, é que ele tem, por cima, tem uma origem clubística que nós sabemos. O homem é um benfiquista empedernido. Pois, então, calhar... que tipo de lagartos? Esse é o enigma. Que lagartos? Sim, que lagartos. Muito bem. Termina aqui mais uma sessão das Novas Crónicas da Idade Mídia, um programa de Eduardo Oliveira Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego, produção de Marina Duarte, desenho sonoro de António Fialho, cuidado técnico de Rui Ferraz, imagem de Marta Michão. Novas Crónicas da Idade Mídia, ao domingo, ao meio-dia, e sempre que quiser, ao alcance de um clique. Até para a semana.